Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a nossa aula 3, Modernização Agrícola e Estrutura Fundiária Brasileira. A estrutura fundiária brasileira sempre foi na questão tanto da agricultura como também na questão da pecuária. São atividades muito antigas que o nosso país ele já vem trabalhando a fundo, né? O Brasil ele tem uma forma, até hoje, desigual de distribuição de terras, né? Lá mais na frente nós vamos falar sobre reforma agrária, ou seja, um conjunto de medidas que visam regulamentar essa atividade agrícola, né? De acordo com a industrialização, em meados do século XX, as terras destinadas à produção agrícola comercial, nas quais se praticavam, né, a monocultura, ou seja, a cultura de somente um tipo de atividade, ou seja, de um tipo de plantação, era voltada para abastecer os mercados externos e também passaram a desenvolver um ritmo bastante acelerado. Com o passar do tempo, o aumento da população, a produção ela visa ser totalmente acelerada, tá? Na página 16, nós vamos continuar falando sobre isso, que essa questão da falta de organização da agricultura vem também pela falta de planejamento governamental e a crise econômica que ocorreu em 1980, que fazia parte da década de 1990 também, dificultaram a aceleração da produção e a criação de postos de trabalho do campo, né, reduzindo o número estabelecido. É importante conhecer as definições de agricultura familiar, que a familiar ou patronal. Familiar é aquela agricultura que é desenvolvida através de membros da mesma família. Patronal é quando há a atividade, mas existe uma relação de patrão e empregado, não uma relação familiar. Aquele trabalhador ele exerce aquela função em troca de um salário, em troca de um valor a ser pago em dinheiro, ok? A agricultura familiar ela é propriedades menores, ou seja, ela é uma produção menor do que a agricultura patronal industrial, porque a mão de obra também muitas das vezes é bem menor, né? E a agricultura familiar está mais voltada também para a própria subsistência daquela família, sendo que a patronal está voltada ao crescimento dos patrões, da parte industrial, da parte capitalista, ao mesmo tempo comercial daquela atividade. Na página 17 nós temos a modernização agrícola. O que é essa modernização agrícola? A atividade agrícola ela sempre vem desde os primórdios dessa atividade de forma artesanal, né? Com pequenos maquinários e produção mais familiar ou até menor do que o patronal, né? Com o passar do tempo, a população ela vem se expandir e a necessidade de venda de mercadorias ela também vem aumentar. Ou seja, a agricultura busca, a partir desse momento, atividades e meios de produção que possa agilizar o processo. Ou seja, já vem um maquinário muito mais elaborado para que ela possa ter uma produção em longa escala. Ou seja, uma produção mais rápida e mais eficaz, tá? Na página 18 nós temos agricultura e saúde, produtos orgânicos geneticamente modificados. Tem aqui falando sobre a manipulação genética, que é a introdução dos genes e organismos de animais e plantas na alimentação, né? E também o consumo de alimentos geneticamente modificados
gera algumas polêmicas, né? Por quê? Porque alguns defendem que as características daquele produto não poderiam ser modificadas. Outros dizem que correm riscos na saúde do ser humano, principalmente nos riscos ambientais. As espécies, elas passam a sofrer instabilidade na sua produção. E aí existem alimentos geneticamente modificados ou até mesmo convencionais nos quais pregam defensivos químicos. O uso de produtos químicos para proteger a plantação causa diretamente um dano à saúde das pessoas e também dos animais, né? A população ela diretamente sofre com o uso de pesticidas. Por isso que existem essa discussão, né, do que poderia ou não poderia ser utilizado na agricultura, tá? E a reforma agrária, ela veio para regulamentar. Nós temos a questão da reforma agrária, né? Primeiramente, quando nós falamos sobre reforma agrária, nós temos o primeiro parágrafo aqui que diz o seguinte: é um conjunto de medidas que visa redistribuir as terras alterando a estrutura fundiária de um local, no intuito de promover a produtividade e igualdade social. A reforma agrária vem para redistribuir as terras, distribuindo de uma maneira correta, sem desigualdade. E ela teria que começar primeiramente pelas práticas governamentais. E muitas das vezes isso não ocorre, né? Tem áreas que já começaram a ser um pouco mais distribuídas, tem áreas que ainda nem chegou a este ponto, né? Mas também tem alguns assentamentos rurais que são famílias de trabalhadores rurais sem terra, ou seja, tem uma população que elas trabalham de um local para o outro em busca de melhores condições de vida, mas elas não possuem terras nem moradia também. Nós temos aqui na página 19 uma parte que é bem interessante, no antepenúltimo parágrafo, que diz o seguinte: a reforma agrária pode ser o caminho para diminuir a tensão social nos grandes centros urbanos, mas precisa ser realizada de forma organizada, né? Nesses processos, o governo tem um papel fundamental no que se refere ao planejamento e apoio, seja em forma de financiamento, seja em consultoria técnica, para que essas pessoas assentadas obtenham sustento digno e ao mesmo tempo contribuam com a produção de alimento. Ou seja, tem que haver treinamento, tem que haver moradia para essas pessoas em melhores condições de vida, para poder fazer com que aquele produto a ser produzido, ele chegue nas casas das pessoas com o máximo de cuidado e qualidade.